Louvado seja o nome do nosso Deus. Ainda vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, porque semana passada oramos pela cirurgia do irmão Gil Sandro e a cirurgia correu e foi um sucesso. Louvado seja o nome do Senhor. E se você tem uma necessidade específica que gostaria de colocar diante de Deus, da sua igreja, coloque a sua mão sobre o seu peito. Nesse momento nós vamos estar orando. Pai, nós queremos agora consagrar a Ti esse momento, queremos consagrar a Ti as nossas vidas, queremos consagrar a Ti, Senhor Jesus, os nossos corações, e te pedimos em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração, ministre nas nossas vidas. Consagramos a Ti esse ambiente, remove toda a fortaleza, toda a barreira, tudo aquilo que impede o agir de Deus nos nossos corações. Te louvamos, Pai, pela vida do Teu servo Gil Sandro, que Tu orientaste, dirigisse os médicos agora, Pai, a sua recuperação, abençoa. Colocamos a cada um dos Teus filhos que nesse momento tem uma necessidade, uma enfermidade, um problema. Tudo está diante de um Deus que nos ama, que é bom e tem nos chamado para vivermos uma vida e uma vida em abundância. É o que te pedimos no nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Você pode assentar-se, por gentileza. Nós vamos estar assistindo uma coreografia pelo nosso grupo Louvarte. Me mostre, por favor, onde estão os frutos
em obras. Me mostre, por favor, onde estão os frutos e eu os comerei. Quero ver o teu amor tão cantado, teu discurso encantador, sendo encarnado, Cristo em vós. A grande verdade é que nós, eu e você, somos hoje o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E através da minha vida, das suas vidas, Deus quer se revelar a esse mundo. Através da minha vida, das suas vidas, Deus quer demonstrar o seu amor. Por isso, nós estamos nessas últimas semanas falando a respeito de um assunto cristão ateu. Esse paradoxo, porque ao mesmo tempo que muitas pessoas dizem conhecer esse Cristo, dizem ser cristãos, vivem uma realidade, vivem a sua vida como se fossem ateus, para não dizer atoas, né? E temos nessas últimas semanas falado a respeito de muitos que conhecem a Deus, creem em Deus, mas não creem no poder da oração, não oram. Muitos dizem conhecer a Deus, mas não perdoam. Muitos dizem crer em Deus, mas vivem a sua vida sem o conhecê-lo de uma maneira verdadeira, pessoal. E semana passada compartilhamos que muitos creem em Deus, mas vivem buscando a felicidade a qualquer preço. E hoje nós estaremos compartilhando a realidade de muitos que dizem crer em Deus, mas não compartilham a sua fé. Eu convidaria você a abrir o seu informativo aí na parte central, que aqui temos o esboço daquilo que estaremos falando nesses últimos dias, nesse dia. Quando você crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. A grande verdade é que muitos cristãos são extremamente hesitantes em questão de compartilhar a sua fé. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, uma das coisas que mais me atemorizava era quando o pastor dizia que crente que não ganhasse alma para Jesus, que não tivesse levado ninguém a se converter, não desse fruto, não era de Deus e estava perdido e fuzilado. E eu olhava para a minha vida e eu nunca tinha ganhado ninguém para Jesus, eu nunca tinha levado ninguém a conhecer Jesus e aquilo me deixava mal. Aquilo me deixava extremamente me sentindo frustrado, culpado. Mas a grande verdade é por que muitos cristãos, que se dizem cristãos, se dizem crerem em Deus, não compartilham a sua fé. Como é possível alguém ter dentro de si aquilo que Jesus usou de uma figura de linguagem dizendo que seriam como rios de água viva que fluem dentro de nós? Como alguém pode esconder, como alguém pode sufocar essa realidade de conhecer a Deus e não contar isso, não compartilhar a sua fé? A grande verdade é que muitas vezes nós temos uma ideia que pensamos que as pessoas que são muito agressivas em relação à sua fé, aquelas pessoas que falam demais da sua fé, falam demais de Deus, elas não são muito bem quistas, não muito bem estimadas pelas outras pessoas. Principalmente num ambiente do trabalho, da escola, aonde você anda, num ambiente secular, as pessoas que falam muito da sua religiosidade, da sua espiritualidade, para nós, às vezes, elas não são muito estimadas, não são muito bem vistas. E isso faz com que, muitas vezes, a gente se retraia e não compartilhe a nossa fé. Acabamos sendo os verdadeiros agentes secretos. Somos agentes de Deus, conhecemos a Deus, mas ninguém sabe. Somos tão secretos que nem Deus sabe que nós estamos do lado dele,
porque a gente vive de uma maneira tão escondida. Mas eu coloquei aí para você no slide em relação à palavra evangelismo. A palavra evangelismo vem do grego evangelizo, que significa proclamar ou compartilhar as boas novas. A nossa missão como igreja é amar, relacionar e compartilhar. Compartilhar o quê? Compartilhar as boas novas do Evangelho. A própria palavra evangelho significa boas novas. Quais as boas novas? A Bíblia diz que as boas novas é que Deus em Cristo Jesus reconciliou consigo o homem. Deus enviou Jesus para que eu, para que nós, para que a humanidade pudesse ter acesso, voltar a ter um relacionamento com Deus que foi quebrado pelo pecado. Então, quando eu digo que estou evangelizando, eu estou proclamando, eu estou anunciando, eu estou dizendo às pessoas que Deus veio de encontro às nossas vidas através de Jesus, para que pudéssemos ter um relacionamento com Ele, para que pudéssemos ter reatado o nosso relacionamento com Ele. Isso é evangelho. Com o passar do tempo, hoje em dia se fala muito da palavra gospel. Eu também coloquei aí no slide, porque hoje você tem de tudo gospel. Essa palavra, com o passar do tempo, ela tornou uma conotação extremamente, vamos dizer assim, comercial. Mas a palavra no seu original vem do inglês arcaico que significa gospel, que significa boa palavra, bom palavra, que seria as boas novas. Infelizmente hoje você tem rave gospel, balada gospel, cerveja gospel. Você tem de tudo gospel. Mercado gospel. Agora, Deus quer que eu e você sejamos cristãos, não cristãos que não compartilhem a sua fé, mas que venhamos a compartilhar a sua fé. Você é um cristão ateu? Cristão ateu são aqueles que sabem que deveriam compartilhar a sua fé, mas devido às grandes emoções, às fortes emoções associadas a essa prática, eles acabam se omitindo. Você fica preocupado, você fica nervoso, você fica tímido, você fica acabrunhado, você não quer de forma nenhuma manifestar a sua fé. Deus chamou a mim e a você para compartilharmos a nossa fé. Eu me lembro que lá no meu tempo de jovem, que não faz muito tempo assim, era muito comum você participar de cursos de evangelismo. E eu me lembro que eu e mais alguns aqui fizemos um curso de evangelismo que nos ensinavam uma prática. Você era obrigado a decorar certas coisas. Era uma estratégia, e a estratégia começava com algumas perguntas, e a primeira pergunta era uma pergunta muito interessante. Você era treinado a chegar para a pessoa e dizer assim, olhar para ela e dizer assim: na situação em que sua vida se encontra hoje, se você morresse agora, você iria para o céu? É um bom quebra-gelo, né? Jesus. Eu me lembro que eu fazendo esse curso, o meu mentor, que eu não vou citar o nome dele, porque ele está aqui na igreja ainda, ele é o marido da Yara, o Soli. Ele era o meu professor desse curso. E daí nós fomos fazer uma abordagem prática. E nós fomos visitar um cidadão já de certa idade que estava no hospital. E eu era aluno, né? Jesus. Estava ali para aprender. E nós chegamos no quarto do hospital, estavam os familiares em volta daquele cidadão que estava ali enfermo, doente. Eu nem me lembro mais o que é que o cidadão tinha, devia ter uns 60 e poucos anos. E daí a família toda recebeu a visita dos irmãos da igreja. E daí o Soli parou do lado, a família toda olhando, ele chegou para o cidadão. Seu João, se o senhor morresse hoje, o senhor tem certeza que iria para o céu? Ele começou, o homem já estava mal, as luzinhas começaram, pi, 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 pi. A família toda em volta, o Soli, é só uma pergunta, não, eu não quero que o senhor morra hoje. Mas a grande verdade, que eu digo para vocês assim, que para mim era extremamente difícil. Fiz um outro curso em Porto Alegre, e quando terminamos o curso,
Terminamos? Não, tivemos a parte prática, eles disseram assim para mim, agora vocês saem para a rua e vão bater numa porta, e vocês têm que evangelizar no mínimo 3 pessoas até o meio-dia. Eu digo para vocês assim, que eu orava a Deus, eu parava na frente da casa e eu orava a Deus. E dizia, Jesus, tem misericórdia que não tem ninguém em casa. Porque eu me sentia extremamente intimidado. Eu tinha uma impressão que eu estava invadindo a vida espiritual das pessoas com uma situação tão importante, mas ao mesmo tempo parece que eu estava forçando uma coisa. Alguém que eu nunca vi na minha vida, eu ia estar falando. E isso me trazia um peso, uma sensação muito ruim. Mas com o passar do tempo, a gente começa a perceber que não é isso bem que é compartilhar a sua fé. Não que isso não seja. Mas a grande verdade é que eu e você, independente de termos as nossas limitações, as nossas fraquezas, precisamos aprender a compartilhar a nossa fé. Deus quer que a gente compartilhe a nossa fé. Então a grande pergunta para nós essa noite seria, por que será que tantos de nós, como cristãos, nos tornamos cristãos ateus, quando se tange a compartilharmos a nossa fé? Conheço pessoas que trabalham há anos numa repartição, trabalham há anos numa empresa, estão há anos numa vizinhança e ninguém nunca ouviu da sua boca nada a respeito da sua fé. Por que será que nós somos tão lentos em compartilhar a nossa fé? Eu coloquei aí 3 razões pela qual nós temos dificuldades muitas vezes de compartilharmos a nossa fé. O primeiro é por não querermos sermos agressivo nem antipatizado. O desejo que a gente tem de não querer estar tocando em assunto, querendo ser chato, e ao mesmo tempo não queremos que as pessoas batam a porta na nossa cara. Nós temos a ideia de que as pessoas não querem saber de nada espiritual. Nós temos a ideia de que se você falar algumas coisas, você vai ser hostilizado. Então muitas pessoas não compartilham a sua fé porque estão com receio de receber um não, de serem antipatizados ou serem taxados de crentes. De crente no sentido pejorativo da palavra, de ignorante, de bobo, de que dá dinheiro para pastor, que anda atrás de coisa que é ignorante, que não entende nada, que é burro. Então muitas vezes, por não querermos ser antipatizados e não querermos ser ousados, agressivos, a gente acaba não falando. A segunda razão é que muitas vezes a gente pensa que eu não sei o suficiente. E se essa pessoa me fizer uma pergunta, eu não sei bem da Bíblia, eu não conheço bem das coisas, isso é coisa para pastor, isso é coisa para pessoa que estudou seminário, isso é para coisa que é para quem é profissional da fé. E acaba simplesmente não compartilhando porque acha, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. E se sente intimidado. Mas a terceira razão que talvez você não tenha nem parado para perceber é que, na verdade, você não crê que existe um inferno. A grande verdade é que muitos não falam, não compartilham, porque não creem de verdade na existência de um inferno. A grande verdade é que muitas vezes todos nós, principalmente quando diante da perda de uma pessoa, principalmente quando estamos diante da morte, você está num ato fúnebre ou alguém conhecido seu partiu, nós sempre somos levados a querer o melhor para essa pessoa. A gente sempre é levado a pensar de uma maneira boa, positiva. Às vezes a gente até diz, não, ele foi para um lugar melhor. Às vezes a gente até diz assim, olha, ele não era religioso, ele não era cristão, mas ele era uma boa pessoa, lá no fundo ele tinha um bom coração. A gente tem uma tendência de dizer, olha, ele não era nenhum santo, mas ele também fez muita coisa boa. Porque no fundo nós sempre evitamos pensar no pior. Nós sempre evitamos pensar na realidade de que existe um inferno. Segundo algumas pesquisas que foi feita, de cada 4 pessoas, 3 acreditam no céu. De cada 4 pessoas, 3 acreditam no céu. Mas apenas menos da metade acreditam que exista um inferno. E inferno, vamos ser bem honestos, gente, não é uma coisa politicamente correta hoje em dia.
falar num lugar de tormento, falar num lugar de ira, falar num lugar de fogo eterno, falar num lugar de sofrimento, isso não soa legal. Mas a grande verdade é que eu quero que você entenda uma coisa. Se eu e você somos cristãos, não ateus, mas cristãos de verdade, nós precisamos acreditar naquilo que Cristo e que Deus nos diz através da sua palavra. E a Bíblia diz que Deus criou o universo dotado de um inferno e de um céu. Essa é a verdade. É claro que Ele não fez o inferno para os seres humanos. E Deus não manda ninguém para o inferno. Mas se Deus não manda ninguém, por que vão? Vão porque querem. Vão porque não vão aqui atrás daquilo que Deus quer. Simplesmente a Bíblia diz que Deus estabeleceu o inferno para o diabo e aqueles que o seguem. Essa é a realidade. Por isso eu gostaria que você parasse e você pensasse e fosse sincero consigo mesmo. Qual foi a última vez que você se sentiu responsável por uma pessoa que não conhece a Cristo, que não se entregou a Jesus e que você sabe que está distante de Deus? E você passou horas, dias orando para poder levar a ele essa mensagem de salvação? Qual foi a última vez que você olhou para um familiar seu, para um amigo seu, uma pessoa querida sua, e você ficou preocupado com a realidade de que se ele partisse sem conhecer a Cristo, ele estaria nesse lugar de tormento? Essa é a grande questão. Se eu e você acreditássemos de fato em céu e inferno, será que a nossa postura diante dos nossos filhos que não conhecem a fé, diante do nosso esposo que não conhece a fé, diante do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, do nosso amigo, do nosso colega, será que a minha vida, os meus atos, as minhas atitudes em relação a eles não seriam mudados? Porque a grande verdade, gente, é que nós muitas vezes não compartilhamos a fé, porque fomos tão influenciados pelo status quo da prosperidade, achar que conhecer a Cristo é simplesmente você ter uma vida feliz aqui, boa e próspera. E eu olho para algumas pessoas e digo, ele é tão bonzinho, ele é tão correto, ele é tão próspero, ele até nem precisa de Jesus, ele já é quase um crente. Mas não existe quase cristão. Ou você é cristão ou você não é cristão. Ou você nasceu de novo ou você não nasceu de novo. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Essa é a prática, essa é a verdade. Dura e crua, mas é o que está na palavra. Mas às vezes a gente até leva na brincadeira. E eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi um monte de gente falando que, eu prefiro ir para o inferno, que no inferno lá vai ter. O que eu gosto vai estar no inferno. As pessoas têm uma ideia equivocada de inferno e de céu. As pessoas imaginam as coisas de uma maneira totalmente equivocada. Se eu e você compreendêssemos verdadeiramente como é o inferno, o que é o inferno. Dia desses o Viltmar pregou a respeito numa quinta-feira se o inferno era um estado ou um lugar. Se é um estado, se é um lugar. Eu quero dizer para vocês que Jesus, em Mateus 5:29, chegou a dizer, palavras de Jesus, aquele mesmo Jesus que veio dizer, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, aquele Jesus que quer a nossa paz, aquele Jesus que acabamos de cantar, que diz que Ele me ama, Ele disse, se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Você já se imaginou arrancando um olho seu? Você já se imaginou arrancando um olho? E nesse mesmo texto ele disse, se você tiver problema, arranque uma mão. Se você tiver problema com o pé, arranque um pé. É melhor entrar perneta, maneta, do que ser o corpo todo lançado no inferno. Jesus, quando falava de inferno, não estava falando de algo muito legal, não. Porque ele chegou a usar essa expressão, ele chegou a fazer essa afirmação tão categórica, que ele disse que é algo que, pelo amor de Deus, gente, arrancar um olho, ele diz, é melhor arrancar um olho do que ir para o inferno. Vejam que Apocalipse 14, o verso 10 e o 11, diz que sucederá.
A quem? Vejam bem, não é Deus que manda ninguém para o inferno, são as pessoas que deliberadamente fazem uma opção por não aceitar a Cristo. São as pessoas que fazem uma opção por não quererem se submeter à vontade de Deus. Vejam o que a Bíblia diz. Gente, são palavras de Deus. O mesmo Jesus que nos abençoa, o mesmo Deus que quer o melhor para a nossa vida, diz o que vai acontecer com as pessoas que adorarem a besta. Ele diz: beberá do vinho do furor de Deus. Deus é amor, mas também existe furor, existe ira. E ele diz: beberá do vinho do furor de Deus que foi derramada sem mistura no cálice da sua ira. Deus ama, mas existe uma ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. E continua: para todos os que o adoram, a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso de dia e de noite. Gente, é um versículo difícil da gente ler. É uma mensagem que ninguém de vocês saiu de casa pensando: hoje eu vou lá para ele me falar de um inferno. A gente até tem preferência de esquecer. A gente tem dificuldade de imaginar o que é um lugar onde vamos ser atormentados com enxofre ardente, a ira de Deus, o tormento de dia e de noite. Por isso eu digo a vocês que quem não compreende essas coisas pode até brincar. Mas se eu tivesse consciência disso, a minha postura seria diferente em relação à minha vida e em relação às pessoas com quem eu amo e compartilho com elas. Eu digo para vocês que eu não entendo, eu não compreendo pais que conseguem conviver com filhos longe da palavra de Deus. Eu oraria de dia e de noite toda a minha vida para que os meus filhos conhecessem a Jesus. Mas às vezes parece que a gente se acostumou tanto com a realidade de que eles são boas pessoas. Eles só não amam a Jesus. Eles só não entregaram a sua vida a Jesus. Mas, gente, quem não ama Jesus, quem não entregou a sua vida a Jesus, quem não vive a vontade do Pai, está destinado a esse caminho. Essa é a verdade. E muitas vezes nós estamos sendo cristãos ateus porque nós sabemos disso. Ou melhor, a gente faz de conta que isso não é bem assim. Hoje até existe gente que dizem que, se Deus é amor, Deus nunca vai mandar ninguém para o inferno. Se Deus é amor, não existe inferno. Gente, então você vai ter que arrancar metade do Novo Testamento, porque Jesus deixou bem claro. Jesus contou uma história, não é uma parábola, é uma história, de um homem rico e de um homem chamado Lázaro. Diz que esse rico viveu a sua vida do jeito que sempre quis, buscando a felicidade. Não é por ser rico, mas por ser rico ficou mais difícil para ele parar e refletir. Enquanto que aquele que era pobre vivia mendigando, vivia na sua necessidade, e ele na sua pobreza acabou encontrando a Deus, e os dois morreram. E a grande verdade é que a Bíblia diz que os dois morreram. Enquanto que o pobre foi levado pelos anjos, o outro acordou no inferno. E quando ele está lá no inferno, que ele cai na real. Daí, quando ele está lá no inferno, ele lembra dos irmãos dele. Daí ele lembra que ele tinha 3 irmãos e ele diz ao pai Abraão: ô pai Abraão, manda alguém lá para falar para os meus irmãos para que eles não venham para cá. E o pai Abraão disse: olha, tia, não dá, é impossível. E mesmo que alguém saísse daqui, ressuscitasse e fosse lá, não ia resolver. Eles que ouçam a Moisés e aos profetas, eles que ouçam o que Deus está falando através da sua palavra. A grande verdade minha e sua é que muitas pessoas, naquele dia, você, se for um cristão verdadeiro, você, não sei se vai ser possível uma coisa dessa, mas você vai olhar para pessoas que você conviveu com elas um bocado de tempo e nunca compartilhou a sua fé. Gente, isso é muito triste.
Então a grande verdade é que muitas vezes nós não estamos compartilhando a nossa fé, porque não estamos querendo ser considerados quadrados, antipatizados, agressivos, não queremos que as pessoas nos olhem com outros olhos. Muitas vezes a gente acha que não sabe o suficiente, que não estamos preparados, eu não sei o que falar. Mas muitas vezes é porque nós não cremos na realidade de que essas pessoas precisam ser salvas. Que existe uma realidade espiritual que a Bíblia chama de morte eterna. Mas por outro lado, ninguém quer ir para o inferno. Mas a grande verdade é que existe muita gente que também não quer ir para o céu. Essa é a verdade. Pelo menos agora, né? Quem quer ir para o céu agora? Ninguém quer ir para o céu agora. Mas a grande verdade é que nós, muitas vezes, também, assim como não temos consciência do céu, não entendemos como é não temos consciência do inferno, não entendemos como será o céu. Para alguns, o céu vai ser um culto muito longo, comprido e chato. Para alguns, o céu vai ser uma coisa muito sem graça, muito insonsa. Lê do engano. Observem o que a Bíblia diz em Salmos 84, verso 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Eu gostaria que você, agora mentalmente, considerasse os 10 melhores momentos da sua vida. Você imaginasse agora os 10 melhores momentos que você já teve até hoje. Se teve 10, se teve mais. Você imagine, talvez seja aquele dia que você conseguiu o emprego dos seus sonhos. Que você conseguiu alcançar, passar naquele concurso que você almejava. Talvez foi aquele dia que você fez uma viagem para o local que você sempre sonhou, inesquecível, que foi o sonho da sua vida e agora você está lá naquele lugar que você imaginou desde que era pequeno. Talvez seja o dia que você encontrou o amor da sua vida. Você encontrou aquela pessoa e você, quando fecha os olhos, se lembra daquele momento maravilhoso. Talvez seja aquele dia que você viu o nascimento do seu primeiro filho. E você pegou aquela criança e algo indescritível possuiu a sua vida porque foi algo radiante você olhar o seu filho. Talvez seja você ser avô pela primeira vez. Eu não fui, não sou ainda, mas estou contando os dias para ser avô. Mas eu já me pego, às vezes, eu e Eliane, pensando. Tem que ter alguma coisa do vô nele, né? Tem que ser parecido com o vô em alguma coisa, vou ter que achar, vou ensinar alguma coisa. Às vezes eu vejo uns videozinhos assim, eu quero ensinar algumas coisas. Vai ser tremendo. Eu gostaria que você imaginasse os melhores momentos da sua vida. Deus está dizendo que um dia na presença dEle é mais importante, mais maravilhoso do que todos os momentos favoritos da sua vida toda. Não apenas os 10. A grande realidade é que quando nós estivermos na presença do Senhor, a alegria, o gozo será indescritível, porque nós estaremos voltando à essência de onde saímos um dia. Estaremos voltando à nossa casa de verdade. Estaremos voltando ao lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído, que é da presença do Pai. Por isso que Apocalipse capítulo 21, verso 4 e verso 5 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. O céu será algo extremamente inimaginável por nós. Mas muitas vezes, a gente se equivoca, a gente se esquece. Por isso que no mesmo Apocalipse 21, verso 3, diz: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Gente, no céu nós habitaremos de fato com Deus. Nós estaremos verdadeiramente na presença de Deus. A grande verdade, o grande problema meu e seu, o grande problema nosso, o grande problema seu é que a gente acredita em céu e inferno com a cabeça. A gente até acredita que existe um céu e existe um inferno, mas a nossa prática, o nosso modo de viver, a maneira como eu vivo a minha vida não reflete o que eu creio. Porque se refletisse o que eu creio, eu viveria de uma maneira diferente.
Se eu refletisse verdadeiramente nisso que eu acabei de falar em relação ao caminho de Deus, o inferno e o céu, a minha vida seria diferente. As minhas práticas, as minhas atitudes. Mas a grande verdade é que muitos de nós pensamos que o céu é o destino definido para quase todas as pessoas, com exceção de algum bandido, de um sanguinário, de uma pessoa muito pervertida, esse sim. Mas a grande maioria vai para o céu. Só alguns vão para o inferno. Essa é a tônica do pensamento da maioria dos cristãos ateus. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus nos diz em Mateus 7, 13 e 14, entrem pela porta estreita. Ouçam o que Jesus está falando, gente. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. E ele continua dizendo, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Por isso, nós temos que tirar da nossa cabeça essa ideia do politicamente correto. Nós temos que tirar essa ideia de não querermos enfrentar essa realidade que é fato. A grande verdade que Jesus está nos dizendo é que a maioria está caminhando rumo ao inferno. Com todas as letras, você goste ou não goste de pensar nisso. Até quando eu pedi para a Ana Pri botar uma foto ali do inferno, ninguém foi no inferno para tirar uma foto, né? Mas eu disse para ela, não bota uma foto aí que vai assustar ninguém, porque o nosso objetivo, gente, não é assustar, não é botar medo em ninguém. O nosso objetivo não é que você saia daqui dizendo, o pastor voltou à Idade Média. O pastor está aqui afirmando coisas que a igreja, os religiosos usam para manipular, falando em diabo, falando em inferno. Essas figuras foram criadas para imprimir medo nas pessoas, para manipular as pessoas, para subjugar as pessoas, para controlar as pessoas. Olha, pode ter gente que até faça, tem gente que prega mais o diabo, mais o inferno do que Cristo, do que o céu e Cristo. Mas agora eu não posso deixar de falar essa realidade, porque essa realidade é a realidade que Jesus falou. Essa é a coisa que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, eu e você vamos nos deparar dessa realidade. E se nós estamos no caminho largo ou estamos no caminho estreito? E Jesus está deixando bem claro isso. Por isso que eu e você, como cristãos, não podemos ser cristãos ateus. Nós precisamos estar prontos a compartilhar a nossa fé. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, no verso 15 de sua epístola, ele diz, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Ele diz que um cristão verdadeiro precisa estar sempre pronto para anunciar, para falar da esperança que há em Cristo. E qual é a esperança que há em Cristo? Que Deus em Cristo Jesus nos aceitou. Apesar de ser santo, apesar de nós estarmos perdidos, Ele nos amou. E todo aquele que se aceita Cristo, se arrepende dos seus pecados, tem uma nova vida em Cristo. É isso que Pedro está dizendo. Por isso, cada um de nós precisa estar pronto, através do nosso estudo, da meditação, através de nós sabermos como falar, para adquirirmos confiança, para compartilhar a nossa fé. E eu quero desafiar você a compartilhar a sua fé, e você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que estão sedentas, a quantidade de pessoas que estão procurando um sentido à sua vida, a quantidade de pessoas que estão querendo saber de coisas que saciem a sua alma. Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que estão famintas em ouvir a verdade de Deus de uma forma sincera, de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, não uma imposição, não algo que você já o bota no inferno, não algo, mas de uma maneira que você realmente demonstra a Ele que está preocupado com a sua vida, que você realmente quer que Ele tenha, a partir de agora já, a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, eu coloquei aí para vocês algumas formas que você pode compartilhar a sua fé, que nós podemos compartilhar a nossa fé. A Bíblia nos dá exemplo de algumas pessoas que compartilharam a sua fé. A primeira, convide alguém para ir à sua igreja.
Convide alguém para fazer parte do seu grupo de crescimento. Convide alguém para participar de uma atividade onde vai estar sendo falada da palavra de Deus. A gente vê isso na mulher samaritana. Observe em João 4, 28 ao 30, diz assim: Então, ela, deixando o seu cântaro, voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Essa mulher encontrou-se com Jesus em um poço chamado Poço de Jacó. Ali ela trava um diálogo com Jesus de alguns minutos. E Jesus então se revela a ela como Senhor, como Messias, como a fonte da água viva. Revela-se a ela, ministra ao seu coração, e aquela mulher agora sai dali e volta até a vila, volta até a cidade e faz um convite a todas aquelas pessoas dizendo: venham ouvir um homem que falou comigo e ministrou na minha vida. Ele conhece toda a minha vida, ele conhece as minhas necessidades, ele mudou a minha realidade. E essa pessoa simplesmente, com um simples convite, mudou a realidade de uma montoeira de pessoas. E se você for ler lá no verso 39, diz que muitos creram através do testemunho, do convite daquela mulher. Você pode compartilhar a sua fé quando você simplesmente convida as pessoas a estar na sua igreja, a estar no seu grupo de crescimento, a estar em alguma atividade, a estar envolvido em algum evento onde vai ser compartilhado o Evangelho. Não apenas convidando alguém, mas você pode compartilhar a sua história de fé. A Bíblia fala de um homem cego de nascenças e diz no Evangelho de João, capítulo 9, 25, e ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Jesus chega naquele lugar e aquele homem cego de nascença é curado por Jesus. Mas ele é curado por Jesus de uma tal forma que ele acaba não conhecendo, não percebendo quem é Jesus. E agora ele está radiante, agora ele está feliz. E alguns religiosos chegam para ele e dizem assim: o que tu está falando, Tico? Cala só tua boca. E começam a inquiri-lo, dizendo que ele não poderia louvar a Deus pelo que aconteceu na sua vida. E ele agora diz uma coisa a esses homens, ele diz: eu não sei se esse homem que me curou é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Esse homem não sabia teologia, esse homem não aprendeu as 4 leis espirituais, esse homem não fez os cursinhos que eu fiz, esse homem não leu a Bíblia toda, mas uma coisa ele era especialista, ele é especialista na experiência que ele viveu, naquilo que Cristo fez na sua vida. Você é especialista naquilo que Jesus tem feito na sua vida, e se você é um cristão, você pode compartilhar a sua história. Ah, pastor, esse cabra era cego. A história dele é fantástica. A minha história é xoxa. A minha história, eu sempre fui bom, eu sempre fui legal, eu nunca matei, nunca bebi, nunca fumei, eu não espancava, eu e minha mulher nos dávamos bem. Eu quero que você entenda uma coisa. Mesmo que você ache que a sua história não seja poderosa, ou talvez não seja dramática, Deus vai usá-la. É isso que você precisa entender. Mas para que isso aconteça, você precisa investir no planejamento de como compartilhar a sua história. Até mesmo a forma como você pode compartilhar o seu testemunho de vida, você precisa aprender. Você precisa pensar de que forma eu posso levar as pessoas a se interessar. E você então faz uma narração. É como quando você está num vestibular que você faz uma redação, tem que ter começo, meio e fim. Você tem que pegar a sua história, investir, pensar nela para como você vai compartilhar com outras pessoas. Então Deus está dizendo a mim e a você que nós podemos compartilhar a nossa fé, convidando outras pessoas a vir à igreja, compartilhando a nossa história de vida, ou então nos doando a nossa vida, nos envolvendo. A Bíblia conta em Atos capítulo 9, 36, a respeito de uma mulher chamada Tabita. E diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Essa mulher, ela não era eloquente no falar. Essa mulher não tinha um testemunho de vida como aquele cego. Mas essa mulher, através dos seus atos, através da prática de boas obras, através de agir de uma maneira benigna, misericordiosa, ela alcançava pessoas. É impressionante a diferença que as pequenas coisas fazem na vida de outras pessoas.
Então, se você for gentil, se você se importar, se você deliberadamente fazer algo diferente na vida das pessoas, você está impactando com a realidade da sua fé. Não importa. Eu uma vez visitei uma família num hospital que estava com uma criança que tinha sofrido um acidente de carro. E eu não me lembro agora se era uma perna que a criança tinha quebrado. E quando eu fui lá, eu vi aquele menino, ia ficar vários dias no hospital. E eu, depois de orar pelo menino, eu saí dali e comprei um brinquedo para o menino. Eu nem me lembro mais o que eu comprei para aquela criança. Eu digo para vocês que eu comprei um brinquedo para ele se distrair. Comprei o brinquedo, voltei lá e dei o brinquedo para aquela criança. O tempo passou. E depois de muitos anos, eu encontrei esse menino com 15, 16 anos. E ele veio e me abraçou. E ele disse, o senhor me conhece? Eu digo, por favor, eu não consigo lembrar de gente da semana passada. Não sei quem é você. Daí ele me contou a história. Aquilo impactou tanto a vida dele, da família dele, que eles conheceram a Jesus. E esse menino agora, com 15, 16 anos, já era um membro de uma igreja, batizado. Porque um pequeno gesto, gente, mudou a realidade da vida daquele menino. Deus está querendo que eu e você sejamos cristãos que compartilhem a sua fé. Convidando as pessoas com um simples convite. Se você não tem prática, faça um chá na sua casa. As pessoas, às vezes, para vender hardware, né? Hardware. Esse negócio aí. Hardware, né? Para vender Nia, Avon, para vender Natura, para vender não sei o que. Elas fazem bolo, elas fazem isso e fazem aquilo outro. E convido todo mundo para tirar o dinheiro delas. Mas agora você podia fazer um bolo para falar de Jesus para essas pessoas. Para contar como o seu casamento mudou, como a sua vida mudou. Gente, e se você não tem facilidade, convide alguém da sua igreja, alguém amigo que vai lá, que tem mais facilidade e fale. Não deixe as suas amigas, não deixe os seus familiares irem para o inferno. Deus está dizendo a mim, doe a sua vida. E a quarta maneira que eu coloquei aqui, Deus está dizendo que existem momentos que você precisa ser ousado com a verdade. E aqui está o exemplo de Pedro. Pedro, depois do Pentecostes, agora ele está diante de uma multidão que há poucos dias atrás havia crucificado Cristo. E ele então começa a fazer o seu sermão e ele diz, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Existem muitas vezes momentos em que você precisa ser ousado. É claro que Pedro tinha uma personalidade mais de confrontar. Era algo mais natural dele. Existem pessoas que têm uma facilidade muito grande de confrontar, de serem ousados. Mas mesmo que você não seja desse tipo, existem momentos que você precisa falar para as pessoas uma palavra que elas não vão se sentir bem. Talvez você vai ter que confrontar alguém, talvez seja um amigo, talvez seja um parente, e você vai dizer a grande verdade que eu vou te dizer com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, que se você continuar dessa forma, o fim não vai ser legal. Nós precisamos ter essa consciência de que Deus nos chamou para compartilharmos a nossa fé, compartilharmos a vida em Cristo Jesus. Não sejamos cristãos ateus. E eu aqui não quero fazer o que faziam comigo quando eu era jovem, perguntar para você quantas almas você ganhou para Jesus. Mas agora eu gostaria de saber, você já compartilhou a sua fé? Você já compartilhou a sua fé? Ou você não tem consciência de que existe uma realidade de céu e de inferno, e que todos nós estamos diante disso? A grande verdade, eu quero dizer para vocês, é que quando eu e você estivermos abertos, quando eu e você estivermos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, Ele vai nos levar, Ele vai nos conduzir, e Ele vai nos usar para compartilhar a sua fé, a nossa fé. Ele vai nos usar para compartilhar o maior dom que Deus deu ao homem, a vida eterna em Cristo Jesus. Ele vai colocar palavras na sua boca, Ele vai lhe colocar uma compaixão, uma paixão.
A grande verdade é que a gente não fala do amor de Deus, porque na verdade a gente não está nem aí com a vida dessas pessoas que se explodam. Mas se eu e você formos tomados de compaixão e olharmos para essas pessoas e dizer assim, poxa vida, essa pessoa precisa ouvir falar das boas novas de Cristo. Você e eu precisamos entender que talvez nós nunca saibamos desse lado da eternidade a diferença que a gente fez quando a gente doou um pequeno gesto, quando a gente fez um simples convite, quando a gente compartilhou a nossa história de vida, aquilo que mudou em mim, quando nós em amor, com carinho, com afeto, confrontamos a pessoa com uma verdade. Talvez somente a eternidade. Existe um hino que se cantava antigamente que dizia que quando chegarmos no céu haverá uma multidão de pessoas dizendo que foi bom você ter falado do amor de Cristo para mim. Foi bom você ter falado do amor de Deus para com a minha vida. Por isso eu desafio você, nessa semana, a orar a Deus. E você estabelecer um compromisso de compartilhar a sua fé, pelo menos para uma pessoa. Cerque essa pessoa com oração. Ore a Deus em relação a isso. E Deus vai te proporcionar uma oportunidade. Talvez você não se sinta preparado, convide-a para vir uma reunião, convide para vir um culto. Talvez você possa simplesmente agir de uma forma que ela perceba aquilo que Cristo fez na sua vida. Compartilhe a sua realidade que tem sido mudada. Talvez um pequeno gesto, uma pequena atitude, uma pequena prática de uma boa obra. Mas talvez seja uma pessoa que você já há tempo convive com ela, já sabe que você mudou, já sabe o que Deus fez na sua vida. E você precisa chegar para ela de uma maneira muito sincera e honesta, aberta, franca, e confrontá-la. Porque essa é a verdade que Deus quer para mim e para você. Por isso, eu desafio você a deixar de ser um cristão ateu e compartilhar a sua fé. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nos importamos mais com o que as pessoas vão pensar de nós, do que as pessoas vão nos chamar de fanáticos, lunáticos, ignorantes, crentes, aleluias. Muitas vezes nós temos medo, Pai, de sermos antipatizados, das pessoas nos evitarem. Muitas vezes nós reconhecemos, Pai, que sempre estamos botando uma desculpa que não sabemos isso, não estamos preparados para aquilo, não temos todas as respostas. Mas a grande verdade, Pai, é que a maioria das vezes é que nós não cremos de verdade no inferno. Às vezes nós conseguimos conviver, Pai, tanto e tanto, falamos de todas as coisas com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos colegas. Mas temos dificuldades em compartilhar uma realidade de que existe um caminho largo que conduz à perdição, que existe um lugar de tormento eterno, e que Deus não manda ninguém para esse lugar, mas os homens escolhem deliberadamente andar neste caminho, porque rejeitam andar no caminho estreito. Mas em nome de Jesus agora, Pai, nós queremos dizer a Ti, que queremos que a nossa mente, a nossa perspectiva, a nossa maneira de pensar, de encarar a vida sejam mudados. Queremos deixar de ser cristãos ateus, que dizemos crer em Ti, mas vivemos como se Tu não existisse. Cremos em Ti, mas não compartilhamos a nossa fé. Nos ajuda. Coloca agora no coração dos Teus filhos uma estratégia para convidar, para compartilhar a sua história, o seu testemunho, para em pequenos gestos, em pequenas atitudes, no seu condomínio, na sua escola, no seu trabalho, na sua empresa, diante de necessitados, diante de carências. Pai, coloca ousadia naqueles que precisam confrontar talvez alguém de uma maneira mais ousada, mais sincera, mais verdadeira. Nós precisamos de Ti. Nos ajuda. E se porventura existe alguém aqui essa noite, Pai, que tem vivido e tem praticado e tem andado por um caminho largo, e se porventura existe alguém aqui essa noite que não Te conhece de uma maneira verdadeira,
Se existe alguém aqui, Pai, que se partisse essa noite, se morresse essa noite, não tem certeza de que estaria contigo, te revela agora. Nós te pedimos em nome de Jesus, porque isso é uma ação do Espírito Santo de Deus, não é palavra de convencimento, não é palavra de persuasão, mas é uma ação sobrenatural de Deus. Então te revela de uma maneira toda especial em nome de Jesus. E com a cabeça curvada ainda, eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui essa noite que não tem essa certeza de vida eterna e que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, que talvez nunca tenha pensado em relação à salvação da sua alma, mas gostaria de dizer: eu quero reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Levante a sua mão onde você está, que eu gostaria de orar com você. Levante bem alto para mim poder ver. Isso, Deus abençoe. Temos algumas mãos, Deus abençoe. Pode baixar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convidaria toda a igreja a ficar de pé. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Você que levantou a sua mão, coloque a sua mão sobre o seu peito. E você que já é crente, você que já é cristão, mas que até hoje não compartilhou, você tem sido um agente secreto de Deus, um agente secreto no seu trabalho, você que não compartilhou a sua fé ainda, você que tem receio, tem medo, tem temores, coloque a sua mão sobre o seu coração também, que eu quero orar com você. Para que Deus lhe dê graça, lhe dê ousadia, lhe dê coragem. Tire de você toda mentira, todo engano que o diabo tem colocado na sua cabeça, que tem lhe impedido de compartilhar a sua fé. Muitos pensam que para compartilhar a sua fé precisam ser perfeitos e não errar. Não é nada disso. Nós, enquanto caminharmos aqui, vamos ter as nossas dificuldades. Mas nós podemos compartilhar aquilo que aquele homem disse: se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Pai, eis aí a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Eis aí aqueles que têm levantado a sua mão, convidando a Cristo para entrar nos seus corações. Eu te peço agora, em nome de Jesus, realiza o milagre do novo nascimento. Realiza, Pai, o milagre, Senhor Jesus, que não é por ação humana, mas é a ação do Espírito Santo de Deus. Então agora vem de encontro a essa vida, convence do pecado, do juízo e da justiça. E se porventura existe alguém aqui que tem andado por caminhos que levam ao inferno, que tenham consciência que a nossa prática precisa ser uma prática de santidade, uma prática de nova vida, uma prática que deixa de lado as coisas que desagradam a Deus, te revela, Pai, e leva-nos a compartilhar a nossa fé. Dai-nos um espírito de ousadia, coloca-nos compaixão para com as pessoas, amor para com as pessoas que nos cercam, amor para com os nossos familiares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Você pode assentar-se. Você que levantou a sua mão convidando Jesus para entrar na sua vida, essas pessoas que estão de pé com esse colete cor de laranja, não saia sem conversar com elas. Elas têm uma literatura e um CD gratuitos para dar para que você leve para casa, leia e saiba mais a respeito do projeto de Deus para a sua vida. Muito obrigado às irmãs do Conte Comigo. Eu gostaria de convidar o papai Anderson Pires Lopes e a mamãe Cristine Nogueira Soares e a pequena Eduarda. Eles estão aí? Estão aí a Cristine? Não estão, né? Ou estão? Tá, estão lá. O papai Anderson, a mamãe Cristine e a pequena Eduarda. E os titio Coruja também. Deus tem abençoado a vida do Anderson e da Cristine com a chegada da pequena Eduarda. E a Bíblia diz que os nossos filhos são herança de Deus. E nós, como igreja, não batizamos crianças, porque a Bíblia diz que o batismo é uma expressão da sua vontade, de quem crê. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando tinha 8 dias para a circuncisão do menino, foi ele posto-lhe o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo. E completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para o apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor.
Então Jesus, quando tinha 8 dias, foi levado perante o sacerdote no templo, assim como a Cristine e o Anderson. A família aqui é grande, né, tia? Assim como Deus tem abençoado a vida do Anderson e da Cristine, com a pequena Eduarda. E eles estão a trazendo diante de vocês, diante da igreja. E eu quero dizer a Cristine e ao Anderson, chega mais aqui assim, ó, porque senão eu tenho que falar de costa aqui. Isso. Que vocês têm uma grande responsabilidade. É um presente, uma herança de Deus, que é criá-la no temor do Senhor. E diante de todo esse povo aí, vocês estão dizendo que entenderam essa mensagem, compreenderam essa mensagem. E hoje em dia, a nossa sociedade que está transmitindo para as creches, para a escola, para o governo e até para a igreja. Ensinar, educar. Mas a grande verdade é que o exemplo precisa partir do papai e da mamãe. Então, vivam uma vida de amor a Deus. E isso a pequena Eduarda vai entender, vai compreender e vai colocar em prática. A vovó quer tirar uma foto e não consegue? Ah, pode tirar aqui então. A igreja fica de pé e nós vamos orar pela pequena Eduarda. O pastor aqui é experiente, é pai do... Né, Eduardo? Vamos orar. Estenda a sua mão para cá. Deus, tenho nas minhas mãos aqui o milagre da vida. Tu tem abençoado a vida do Anderson, da Cristine, com a pequena Eduarda. Eles a trazem agora diante de ti, diante de mim como ministro da tua palavra. E eu te peço agora a bênção do Senhor sobre o seu crescimento emocional, físico e espiritual. Dá graça ao Anderson e à Cristina para que entendam, para que compreendam que eles precisam viver a tua palavra, para que a vida da pequena Eduarda seja próspera e bem-sucedida. Abençoa o seu crescimento, que ela seja a alegria dos seus pais, dos seus avós e, acima de tudo, a tua alegria. Em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Isso. Meus parabéns. Eu vou cumprimentar todo mundo, né, mãe? Parabéns para você. Deus abençoe. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça. Você tem esse informativo. Nesse informativo tem todas as nossas atividades. Final de semana que vem nós estamos no nosso retiro de liderança. Você que é líder da igreja, você precisa estar presente. Se não puder ir na sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, inicia no sábado, mas esteja presente. Você também tem todas as nossas outras atividades. Leia esse informativo, leve para casa e participe. E coloque no seu coração o desejo de compartilhar a sua fé essa semana, porque talvez existam pessoas perto de vocês que estão sedentos em ouvir as boas novas que Deus tem dado e compartilhado conosco. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esse momento, por essa reunião. E agora te pedimos que a graça do Senhor, a bênção do Senhor acompanhe os teus filhos. E que possamos viver não só essa semana, mas todos os dias da nossa vida, como os cristãos autênticos, como os cristãos genuínos, como os cristãos que compartilham a sua fé. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém? Aleluia. Estamos pedidos na graça e na paz. Uma boa semana a todos.